noite a todos. Quem é a primeira vez que veio na casa? Sejam bem-vindos. Vieram ontem na conversa fraterna? Não. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os anjos na nossa vida. Mas antes eu gostaria de dar um recadinho. Então, dia 20 de novembro, a gente tem a nosso carreteiro fluidificado, beneficente, onde a gente arrecada valores para continuar a caridade, que a gente faz muito intensa, e até mesmo para auxiliar nas despesas da casa, haja vista essa casa ser uma casa alugada e toda uma manutenção que a gente tem. Acho que não tem nenhum recado. Não. Sejam bem-vindas. Então nós vamos fazer a nossa oração. Vamos se aquietando nossos corações. Respirando. E absorvendo essa energia de amor que nos envolve. Que envolve a nossa casa. Através dos anjos que aqui trabalham. Que aqui nos auxiliam. Que nos protegem. Que nos intuem. E nos fazem ver o caminho da retidão, através das provas, às vezes das expiações, o privilégio que temos de fazer a reparação. Deus, nosso Pai, tão misericordioso, nos dá a oportunidade de todos os dias renascer para fazer diferente, para procurar sempre agir dentro da lei do amor. Pois nada e nem ninguém chega ao Pai se não for pelo amor. Que assim seja. Que assim seja. Então, é um tema bem gostoso, falar sobre anjos, Esses espíritos perfeitos, esses espíritos puros, que já poderiam estar contemplando a vida, em virtude da sua caminhada longa. Mas o que eles estão fazendo? Nos auxiliando, trazendo o amor que eles têm por toda a humanidade. Os anjos, diferente do que pregam algumas religiões, eles não foram criados privilegiados. Deus criou os anjos, Deus criou o homem, Deus criou a natureza, Deus criou o animal, a mata, a terra, os mundos e os anjos. Os anjos, eles estão hoje na condição que estão pela sua moral elevada e um caminho longo e árduo que já trilharam. Os anjos também foram criados simples e ignorantes, assim como nós. Mas como nós também temos o nosso livre-arbítrio, como nós podemos seguir o caminho reto ou tortuoso, mas um dia todos nós nos tornaremos anjos. Jesus já dizia, somos deuses. Mas Jesus não dizia somos deuses baseado numa expressão que isso já tinha no Velho Testamento. Quando da Gênese, na formação, Deus já dizia: criei os homens à minha imagem e semelhança. Criei os homens divinos. Nós somos divinos. Nós somos uma porção de Deus. Nós podemos fazer tudo que Jesus fez e muito mais. Por isso que Jesus falava, vós são deuses. Vós não dizem que são deuses porque ele se refere ao Velho Testamento. Ele não criou, ele só repetiu algo que já era aceito na antiguidade. Mas o que Kardec diz? Na Bíblia a gente vê que se encontra muito sobre anjos, Mas daí desta forma que eu falei para vocês, Que as interpretações dos anjos criados perfeitos. Então, Deus criou privilegiados e nós. Os anjos e nós. Não, ele criou todos iguais.
E nós temos a capacidade de um dia sermos anjos. O que o Kardec fala sobre isso? Segundo a doutrina espírita, então, os anjos são espíritos que chegaram ao grau de perfeição. Que o grau de perfeição que o espírito comporta, no último grau. Ou seja, são espíritos puros e perfeitos. Daí, existem várias classificações de anjos, né? Alguns sabem, alguns não sabem, também são classificações, somente classificações, querubins e outros tipos de anjos, né? Mas também tem os nossos anjos protetores. E como tem anjos protetores? Cada um de vocês tem um anjo protetor que fica do seu lado 24 horas, desde que você nasceu até o seu desencarne. Aí vocês vão dizer assim para mim: mas eu não vejo, eu não ouço, mas você é intuído o tempo inteiro por ele. Aí vocês podem me perguntar: mas ele não se afasta nunca? Ele não se afasta. Ele pode sim ir mais para o lado, porque você escolhe ouvir os espíritos negativos ao invés dele. Ele fica triste? Fica triste. Mas ele não desiste em momento algum. Até no derradeiro ele estará do seu lado, te intuindo para fazer o bem. Mas às vezes a gente não dá vazão para esses seres iluminados que Deus manda para os nossos lados, para nos ajudar e intuir ao melhor na nossa caminhada. Portanto, a doutrina espírita e até mesmo a própria Bíblia fala: ninguém está sozinho. Por mais que você se sinta sozinho, né? A não ser que você escolha a solicitude, que é diferente. Mas se você não escolher a solicitude de ficar com você mesmo por questão de que eu gosto de ficar comigo, a solidão é algo que quem tem um pouquinho de mediunidade vai dizer: não existe solidão. Porque vai estar do teu lado o teu anjo da guarda e vai estar do teu lado os teus obsessores. Qual é a maior quantidade? Qual é a maior interferência? Vai depender de como eu vou dar abertura. Eu posso dar abertura para os meus anjos, os meus guias. Não necessariamente é um, pode ter até mais de um. Aí você fala assim: mas anjo, né? Uma posição tão alta, né? Uma energia, uma vibração altíssima. Como que eles vão estar aqui do meu lado, uma reles mortal? Eles não precisam estar do seu lado. Eles podem estar em outro mundo lhes intuindo. Não há necessidade da proximidade do anjo do seu lado. Por quê? Porque através do pensamento e o fluido universal, esse pensamento, essa intuição e a sensação da presença dele vai estar do seu lado. Então, muitas das vezes, os guias da casa não estão aqui necessariamente nesse plano. Eles estão lá no mundo onde eles vivem. Mas de lá, basta eu pensar no meu anjo da guarda. Não importa se eu sei ou não sei o nome dele, isso não faz sentido para a espiritualidade. Geralmente, quando tu pergunta qual o seu nome, não faz sentido nenhum para eles o nome. O que importa é a ligação afetiva que eles têm conosco. Geralmente, para eu ser um anjo guarda, eu tenho que ter uma ligação, além da ligação fraternal, porque todo anjo evoluído, perfeito, ele não faz distinção. Para eles, todos somos irmãos. Mas às vezes ele tem uma caminhada muito longa com aquele espírito que ele tutela. Às vezes ele tem de muitas e muitas e muitas vidas. Então ele procura ficar ao lado dele, auxiliando, porque para um espírito que está num grau de energia, de vibração, de moral altíssimo, ele não se compraz ficando lá tocando harpa ou escutando música ou deitado numa rede colhendo frutas. Haja vista que os irmãos dele de caminhada, muitos estão perdidos. Muitos estão no umbral, muitos estão em mundos de exílio, muitos estão em início de prova e expiação em mundos. Tu acha que uma mãe terrena, sem levar em consideração a moral e o amor universal
que um anjo da guarda tem, ela seria feliz sabendo que o filho dela não está bem? Não, com certeza não. E os anjos são assim. Eles sofrem e choram quando nós não ouvimos as boas intuições deles. Eles entendem porque estamos imbuídos da carne e com o véu do esquecimento. E temos grande propensão às paixões terrenas. Porque é tudo mais fácil do que eu procurar o caminho da retidão. É muito mais fácil eu me render aos vícios, às paixões, os devaneios, as ilusões. É tudo mais facilitado do que eu me entregar realmente no caminho da retidão. Sofrem, mas não desistem de nós nunca. No Velho Testamento tem muito mais interação dos anjos com os mortais, os encarnados. Tem muito mais interação, porque os anjos se materializavam e traziam para aquela comunidade, para aquela religião, para aqueles tutelados, segredos e algo que Deus achava interessante então que nós soubéssemos. No Velho Testamento, então era mais seguido. Até Deus no Velho Testamento falava propriamente dito com os seus tutelados, ou os missionários, que estavam naquele momento, que estavam na condição de levar uma informação, uma realidade para aqueles que o seguiam. No Novo Testamento já diminuiu, até porque Jesus é o grande anjo, né? Então o grande anjo estava aqui encarnado. Então a gente podia ter contato diretamente com ele na época que foi escrito, então, que ele passou as mensagens do Velho Testamento. Teve alguns, sim. Tem uns que é famoso, né? Que todo mundo conhece, que é adulado pela Igreja Católica. Muitas pessoas têm o nome desses anjos, né? Que é o Rafael, o Gabriel e o Miguel, né? São 3 anjos, então, que têm as orações poderosas, inclusive, né? Que a gente chama-os e eles vêm sim. Quem diz que não? Tem pessoas que dizem, nossa, mas Jesus nunca vai vir pessoalmente falar com alguém, muito menos Gabriel, Miguel, Rafael. Vem sim ao nosso encontro, sempre que a gente pedir. Mas como é que é o encontro que eu falei aqui para vocês? É no pensamento, é na intuição. Por isso que tem anjos que são de falanges, então eles têm vários tutelados, não um único, como o anjo da guarda. Então é uma falange que eles intuem, inclusive os anjos da guarda. Então, assim, tem muitos. Eu vou só citar esses 3, mas assim, não se limitem achando que é só esses 3, porque tem muitos. Mas os anjos querubins, ou os anjos que estão perto e próximo de evolução, quase ao máximo da perfeição, eles então recebem de Deus diretamente a mensagem que ele tem que passar para os seus filhos. Então, tanto aqui como lá existe uma hierarquia. Então, vem do Supremo para os seus braços direitos, que vem para os que vêm mais abaixo, que é uma quantidade. Se nós aqui estamos em 7 milhões e meio de pessoas, um pouco mais, pode sair em dobro, em triplo de pessoas que já estão desencarnadas, até mais, né? Imagina que no mínimo uns 10% de toda essa população já é anjo, porque já vem há milhões e milhões de anos trilhando a senda na carne, nas provas, se purificando. Eu não sei se vocês já viram alguns filmes, mas tem um filme, né, que é com o Nicolas Cage, né, que é, eu não lembro o nome do filme, mas eu lembro que quando ele foi pra praia, que eles cantam, daí era uma imensidade de anjos cantando. Muito lindo aquele filme, é bem, bem triste. Não lembro o nome, mas é muito antigo, muito antigo. Mas bota lá, Anjos Nicolas Cage, que eu acho que vocês vão achar o nome do filme. Eu não sei porque que veio esse filme, mas é porque eu vi uma imagem assim dos anjos na praia. Então eles cantam, eles louvam, sempre
dos irmãos que ainda estão na caminhada. Olha que lindo. Não importa que eles já estão no grau supremo de evolução, porque a gente sabe que a gente evolui sempre. Então está sempre evoluindo. Até é infinito a evolução do espírito. Mas eles não se comprazem com isso. Eles querem sempre estar nos auxiliando. Portanto, quanto maior o grau moral do espírito, mais ele se dedica ao próximo. Mais ele se dedica ao amor. Mais ele consegue entender a nossa caminhada. Porque ele já esteve no degrau que hoje nós nos encontramos. E é lindo saber disso. Que a gente não está só. Que a gente pode sim invocar. Que eles virão. Eles sabem o nome de cada um dos seus irmãos. Eles sabem das dores de cada um de nós que estamos aqui. Só que nem tudo lhe é permitido. Porque às vezes essa dor e esse sofrimento que a gente está passando é o melhor no momento para nós. E com o grau de conhecimento, de magnetismo, de vibração que eles têm, eles entendem. Mesmo assim, eles não deixam de evocar a Deus, de pedir a Deus, de levar as nossas orações a Deus, para que traga para nós o melhor. Que o melhor aconteça. Não o meu, o que Deus tem para mim. Nem sempre o que eu acho que é o melhor é realmente o melhor que Deus tem para mim. Então que a gente possa sentir a presença desses anjos guardiões que estão ao nosso lado, que nos amam, que nos abraçam, que choram com as nossas derrotas, que sorriem com as nossas alegrias e com o que a gente vence. Cada passinho que nós damos em direção a Deus é uma festa pelo nosso anjo da guarda. Quando a gente decide mudar, quando a gente decide sair daquela roda de samsara, quando a gente decide dar um passo à frente, sair daquela situação de vitimização que a gente nos coloca, a festa é grande dos nossos protetores. Porque eles sabem que, de alguma forma, eles conseguiram nos intuir. Vamos continuar. Aí, eu fiz uns 5 itens, que eu achei bem interessante, que a gente precisa saber do anjo guardião. Achei bem legal essa. Primeiro, o espírito protetor pertence a uma ordem mais elevada do que a nossa. Ok? Eu já falei. Tá tudo certo, né? Na questão 490 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que se deve entender por um anjo guardião? E a resposta dos espíritos é o seguinte: o espírito protetor pertencente a uma classe elevada. Bom, ou seja, nunca que um espírito guardião, um anjo guardião, um guia, um protetor, seja qual o que você quer denominar, vai te intuir ao negativo. Portanto, ouça a qualidade dos pensamentos que entram na sua consciência. Porque eles sempre estão numa condição elevada. 2. O seu espírito protetor ligou-se a você desde o seu nascimento e ficará contigo para todo sempre. Primeiro, ele pode até vir em várias existências como teu protetor. O mesmo nas várias existências. Por exemplo, Miriam é minha protetora há muito tempo. Várias e várias reencarnações ela vem me protegendo. E a gente às vezes pode ter o mesmo protetor por um bom tempo. Mas também pode ser que a gente evolua de uma forma tal que a gente vire um anjo protetor, quando na erraticidade. Os protetores, eles nos orientam na matéria, também nos orientam na erraticidade. Continuam, porque é uma ligação que vai ficar para sempre. Eles podem deixar de nos guiar em outra vida, talvez num mundo melhor. Mas eles nunca vão cortar o laço que eles têm conosco, que é amor.
Por isso que a gente vai de vida em vida, de reencarnação em reencarnação, conhecendo pessoas, amando pessoas. E todas essas pessoas que a gente tem esse carinho, esse afeto, continuam sempre ligadas a nós. Podemos passar anos, séculos, vidas, existências sem vê-los. Mas a energia que eles emanam para nós é do bem. Assim como a gente também tem os nossos inimigos, que também a gente vai arrastando de vida em vida até o momento que a gente faça as pazes e consegue olhar naquele irmão o amor que Deus tem por ambos. Certo? O Kardec, nessa questão, que se o protetor fica ou não fica contigo, ele fala na questão 429. O espírito protetor liga-se ao indivíduo desde o seu nascimento, desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte, e mesmo por meio de muitas existências corpórea, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Para ele, uma vida... Pai Joaquim, no livro O Espírito da Regeneração, ele fala que eles, quando eles estão na erraticidade, eles não contam por horas, por minutos, por anos, eles contam por reencarnação. Porque é isso aqui, ó. Para nós parece uma eternidade, porque nós estamos puxando uma pena, né? Estamos puxando, expurgando, né? Reparando os nossos males. Para eles que estão lá, é muito rápido. Então, eles falaram, contam por reencarnações do tempo. Então, aqui que ele está dizendo, né? Kardec fala, né? Que para os espíritos é tão curtíssima que eles podem te tutelar por várias e várias reencarnações. Aí eu achei um trecho aqui também da Revista Espírita, sobre o momento que o anjo guardião prepara o espírito criança para o seu nascimento. Olha, ele inclusive, além dele te tutelar, ele está junto no planejamento reencarnatório. Ele está lá dando os pitacos e sabendo, ele te conhece mais do que tu possa imaginar. Muitas das vezes ele te conhece do avesso. Até o que tu vai fazer, ele já sabe o que tu vai fazer, porque ele te conhece. Porque ele fez o planejamento reencarnatório contigo, ele sabe. Então, eles falam assim nessa Revista Espírita. Quando, após ter sido preparado pelo anjo guardião, o espírito que acaba de encarnar, isto é, de sofrer novas provações, em vista de seu melhoramento, sempre isso, a espiritualidade maior sabe que por mais que eu esteja sofrendo, sempre é pelo meu melhoramento. Ponto. Eles podem sim estar junto, te pegar pelo braço, caminhar junto, mas nunca eles podem sentir dor pelo que tu tá passando, porque o que tu tá passando, eles sabem que lá na frente vai ser bom. Porque eles têm essa consciência, eles têm essa percepção do futuro. Então, o espírito aí começa a se estabelecer os laços misteriosos, né? Que une ao corpo para manifestar a sua ação terrestre. Aí está todo um estudo sobre o qual envolve essas duas almas na caminhada, que é o tutelado e o tutor. Os dois juntos provavelmente já tiveram várias vidas em carne. E ele então se propõe, pede a Deus o encargo. Olha que lindo. Pede a Deus o encargo para poder estar protegendo aquela alma que ele tanto ama, que ainda está perdido. Não tem a oração da Casa Irmãos de Luz? As almas perdidas que aqui estão a seguirem o caminho da retidão. Então, quem fez essa oração foi a Miriam. Incluiu nós todos. Assim, a missão do anjo guardião é de te guardar, te guiar pela senda do bem. Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 491, a missão do espírito protetor é igual à de um pai com relação aos seus filhos. A de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, encorajá-los nas provas da vida. Olha que papel lindo. Não quer dizer que ele não tenha sentimento e não sofra.
Mas ele sabe que o que você está passando hoje será bom para você amanhã. Porque ele tem uma visão do todo. E nós temos a visão do agora. Nós geralmente somos imediatistas. A gente quer que as coisas se resolvam para ontem. E eles sabem que não é assim. Às vezes a gente recebe um conselho de um guia aqui da casa e às vezes a gente sai revoltado. Porque não era isso que a gente queria ouvir. Mas é o melhor que nós podemos ter. O anjo guardião alegra-se quando o vê no bom caminho e sofre quando lhe despreza os conselhos. Segundo o livro dos Espíritos, na questão 495, cada anjo guardião tem o seu protegido, pelo qual vela como o pai e o filho. Alegra-se com o bom caminho dos seus tutelados. Converse com o seu anjo da guarda. O protetor está sempre presente. Basta que o chame. Segundo o livro dos Espíritos, não receieis fadigar-os com as vossas perguntas. Porque às vezes a gente pensa, meu anjo da guarda, querido, né? Meu Deus, ele deve rezar um rosário cada um minuto por causa de mim, né? Eu não sou fácil. Mas aqui na questão do livro dos Espíritos, Kardec perguntou isso para os Espíritos. Tá, mas meu Deus, meu anjo da guarda já está desistindo de mim, porque eu vivo fazendo coisa errada, eu vivo perguntando, e tudo que ele me responde eu finjo que não ouço, porque como é que a gente pergunta? Nas orações. Ou quando acontece alguma coisa errada, o que a gente fala? Por que aconteceu isso comigo? O que eu fiz para isso estar acontecendo comigo? Ali, tu está fazendo a pergunta do teu anjo da guarda. E ele vai te responder, através da intuição. Então, a gente deve fazer, no mínimo, umas 10 perguntas por dia, cada coisa que dá errado. E eles estão ali o tempo todo para nos intuir. Daí, o Kardec fala, ao contrário, procurar estar sempre com relação com ele. Sereis assim mais forte e mais felizes. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem que todos nós tenhamos mediunidade. Que hoje a gente ignora, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Então, aí a gente entra naquela outra questão que eu falei para vocês da mediunidade, né? Eles realmente se comunicam conosco através do pensamento. Todos nós temos essa capacidade de nos comunicarmos com os guias e também de nos comunicarmos com os nossos obsessores. Aí vai da escolha de cada um. Aí ele continua. Homens doutos, instruí os vossos semelhantes. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazes deste modo. Daí ele fala, a do Cristo, a de Deus vos impõe. Para que vós outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna. Então o que ele está dizendo, né? Os anjos da guarda, eles fazem isso com amor, com carinho, com prazer de nos servir. Porque eles sabem que não é fácil a caminhada e eles estão ali do lado tentando fazer com que a gente siga os propósitos elencados na espiritualidade. Nós pedimos tanta coisa, ia chegar aqui e a gente quer soltar tudo. Quer soltar malinha, maleta, malão, container. Se a gente conseguir sair só com uma plumazinha no bolso, tá bom. Mas não é. A gente tem muitas coisas que a gente precisa vivenciar. E eles estão ali também nessa condição de lembrar, de nos lembrar o que nós pedimos. Às vezes a gente pediu para vir com um obsessor, que veio como nosso irmão, e aí agora que ele está na nossa caminhada junto conosco, o que a gente faz? Quer se afastar. Compra uma passagem para os Estados Unidos. Aí fica um irmão lá, um obsessor, o outro aqui. Como que vão fazer as pazes? Me diz. Porque quer fugir do que pediu.
Por isso tem uma frase muito usada por Chico Xavier, através de André Luiz, que são os completistas. Muito difícil ter espíritos que façam uma programação, uma lista com tudo que querem passar aqui na Terra e voltam completista, ou seja, completaram toda a sua missão. Porque chega no meio do caminho, a gente quer abandonar o fardo. Como? Às vezes se distanciando, às vezes indo para outro local, às vezes não falando mais, e assim a gente vai deixando os débitos para a próxima vida. Porque esse débito não resolvido, bom, aí é a escolha de cada um de nós. Ainda no Livro dos Espíritos, a última questão, ele pergunta assim: poderá dar-se que o espírito protetor abandone seu protegido por lhe mostrar este rebelde os seus conselhos? Aí, Kardec responde, os espíritos da verdade respondem: afasta-se. Mas, quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. É o homem que tapa os ouvidos. Não é ele que deixa de intuir o seu filho na caminhada, o seu irmão. O protetor volta desde que o chamei. Ele se afasta porque nós não estamos ouvindo. Então ele está jogando pérolas aos pares. No momento que a gente vê que o que a gente está ouvindo não está fazendo bem, que a gente dá basta. Basta. Chega, não quero mais ouvir isso. Isso não faz sentido para mim. Neste momento, o seu protetor acaba de voltar ao seu lado. Quando eu falo ao seu lado, é o que eu expliquei lá na frente, né? É só uma forma de dizer. Não necessariamente está do nosso lado. Através do pensamento, ele vai nos incluir ao bem. Portanto, que a gente possa agradecer a esses irmãos. Sejam anjos puros que recebem de Deus, os que vêm de hierarquia até nós chegar aqui, e até o nosso anjo da guarda particular, ou que acompanha nós nessa reencarnação. Porque sem eles, sem a intuição deles, tudo seria muito mais difícil. Se vocês acham que já é difícil, pensa ouvindo só o lado negativo. Aí sim que era atolar o pé na lama e não sair de lá. Então a nossa gratidão maior a esses nossos irmãos que passaram por tudo que nós passamos e que vamos passar, que se melhoraram, que se voltaram a Deus e que se colocaram na condição de nossos irmãos maiores, amorosos, que nos trazem a paz e a verdadeira lição que temos que realmente passar para chegar até Deus. Era isso aí. Os passistas podem levar. Ó Senhor amado, Criador de todos os mundos, do céu, da terra e do mar, abençoai o lar, casa, irmãos de luz. Abençoai todos os lares que à nossa volta estão. Distribui sobre a terra suas bênçãos, suas glórias e a força de seus pensamentos. Salve o povo cigano, salve Iemanjá, a rainha do mar. Rosas brancas te oferecemos a paz do mundo, assim como a nossa paz, a paz da casa Irmãos de Luz. Pai amado, assim seja feito em teu nome, através de seu Filho Jesus, que ao mundo trouxe a luz do paraíso. Ó Jerusalém, cidade sagrada, ó Nazaré, cidade amada, sagrada, consagrada, iluminada pela luz dos bastiões dos céus. Iluminai a casa, irmãos de luz, e orientai as almas perdidas que ali estão a seguirem o caminho da retidão. Que assim seja. Glória a Deus.
item passe, então aguarde sentadinho, nós vamos